Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui. Hoje eu vou falar sobre um tema sugerido, com quantas entidades nós podemos trabalhar. Bom, isso aí é um assunto que dá pano para manga, né? Quando eu era da Umbanda, eu recebia vários espíritos, né? Aí tinha boiadeiro, tinha marinheiro, né, e caboclo, né, e por aí vai. Quando eu passei para Quimbanda Luciferiana, eu tive que... Um termo agradável não seria despachar, né? Mas eu deixei de trabalhar com algumas entidades quando eu fui para Quimbanda Luciferiana, né? Isso é de praxe, né? Algumas entidades não vão te acompanhar, isso é normal. Mas fora disso, alguns defendem a ideia aí que você pode ter 8, 10 entidades, né? Para quem aí tem essa questão de direita, de esquerda, então juntando tudo, tem pessoas que têm 10, 12, 16 entidades, né? Se você der conta disso tudo, tranquilo, né? Mas e na Quimbanda Luciferiana? Quantas entidades você precisa para trabalhar? Bom, há uma necessidade de você ter um casal de pombogira, né? Um Exu, uma pombogira, e outro Exu ou outra pombogira. Que nós temos então aquele Exu, que é o Exu de trabalho, aquele Exu que vai incorporar, que vai dar consultas e tudo mais, que vai conversar com as pessoas. Então esse é o seu primeiro Exu, né? Se assim nós podemos dizer. É o seu companheiro de frente, né? E nós temos o segundo Exu, ou pombogira, tanto faz, que ele também pode, ou ela pode vir trabalhar, pode dar consulta e tudo mais, em segundo lugar. E nós temos o terceiro Exu, ou a terceira pombogira, essa nós deixamos para defesa, para pegar as demandas das pessoas, né? Então, você pode incorporar todas as entidades, né? Tipo o primeiro Exu, segundo Exu, terceiro Exu. Nós não vemos nenhum dilema quanto a isso, né? Apesar que seria bom se você pudesse receber então aí o seu Exu, né? De trabalho, ou a sua pombogira, assim como o segundo lugar também, que ficaria para uma pombogira, para um Exu trabalhar com você, então seria tranquilo. E o terceiro Exu que você ia usar para suas defesas, né? É um Exu de defesa que quando ele vem para incorporar, ele vem para te dar uma dica, para você tomar cuidado, para fazer algum trabalho de defesa. Então ele seria uma espécie de entidade que trabalhasse para você, para a sua defesa, né? Não vou dizer que ele não pode dar uma sugestão de como você pode defender outras pessoas, de ensinar algum feitiço de defesa. Não estou dizendo isso, pode acontecer dele ensinar feitiços para outras pessoas. Mas o foco do terceiro Exu é a sua proteção espiritual, tá bom? É assim que nós temos na nossa tradição. Aí as pessoas falam assim, mas eu tenho um Exu Mirim, né? Eu posso trabalhar com esse Exu Mirim? Há uma necessidade de eu trabalhar com esse Exu Mirim? Ou há uma necessidade de eu ter um malandro também na minha linha, trabalhando? Bom, gente, se você acha que é apropriado para a sua vida, além de você trabalhar com 3 Exus, trabalhar com o malandro, trabalhar com o Exu Mirim, né? Aí no caso aí você já vai ficar com 5, né? Mas dentre esses 5, um vai vir mais, que é aquele Exu de trabalho, né? Então tem Exus aí na nossa vida que vem umas 2, 3 vezes por ano, entendeu? Agora nós temos aquela entidade de trabalho, aquela que vai te proteger
vai te proteger de alguma forma, também é claro que ela está na sua vida de frente, ela vai te proteger, mas ela vai deixar mais essa missão para o seu terceiro Exu ou terceiro Pombogira, tá bom? Então assim, eu poderia trabalhar com essas 5 entidades? Poderia sim, mas eu tenho que ter em mente que uma dessas entidades, elas vão incorporar mais do que as outras, então seria tranquilo e seria normal. Aí você fala assim para mim, não, mas eu tenho 8 Exus, eu tenho 8 Exus, e qual a intensidade desses 8 Exus que você tem? Toda gira vem os 8 para incorporar em você, né? Então fica aquela coisa assim, quantas entidades você precisa para a sua vida? Se um Exu pode fazer tudo que qualquer outro Exu pode fazer, então vamos por esse princípio, né? Bom, então alguns Exus, algumas Pombogiras que você tem um apreço, que você gosta e você acabou puxando energia, desse Exu e dessa Pombogira, que não é o seu de trabalho, que não é o seu terceiro Exu, mas que você tem aí nos seus caminhos. Aí você diz assim, eu quero louvar, eu quero fazer alguma oferenda, eu quero fazer um assentamento para essa entidade, mesmo não sendo minha. Bom, se você tiver um local para colocar esse tanto de entidade, se você conseguir cuidar desse tanto de entidades, porque não é só você ter, mas você precisa de cuidar também, né? Que na Quimbanda Luciferiana, você precisa fazer um coche por ano, né? Então, por exemplo, você tem aí 3 Exus, né? Então, no ano você tem que cortar para os 3 Exus. Se você tiver com 8 Exus, então por ano você tem que fazer um coche para 8 Exus, né? Então veja bem, não há uma necessidade desse tanto de espíritos, tá bom? Assim, na minha visão, se você trabalhar aí com 5 entidades, né? E dentre essas 5, algumas vão vir de vez em quando, mas você vai ter aquela que é de trabalho, que vai vir sempre, as outras de vez em quando, está tranquilo, né? Então, não que eu estou colocando aqui para você, então você tem que despachar as outras e ficar só com essas 5, porque eu tenho 8, eu tenho 12, né? Porque na verdade não há uma necessidade. E nós podemos então consultar essas entidades que você tem, essas 8 entidades que você tem, para ver quais delas, né? O qual delas vai ser aquela entidade que vai trabalhar com você, que vai estar de frente nos seus trabalhos. E o restante, se você sentir bem, nós podemos fazer uma oferenda para essa entidade, né? E mandar essa entidade ir para o seu reino. Não tem nenhum problema, tá? Conversando, fazendo uma oferenda para essa entidade, poder ir para o seu reino. E você diminui então essa quantidade de entidades que você tem. Agora, se você me disser assim, olha, eu tenho 8 entidades, não vou despachar nenhuma e vou cuidar das 8. Tranquilo, gente, não tem problema. Mas quantas entidades que eu preciso para trabalhar? Você pode trabalhar com 5, gente, com 5 que já está bom. Baseado nesse princípio que eu te falei, que dessas 5, uma dessas entidades, ela vai vir muito mais do que as outras. Então você não vai tornar então aquele elevador que numa gira você recebe aí 5 entidades, né? Então você não vai precisar disso, tá bom? Quando a gente dá Umbanda, um abraço para vocês umbandistas, não estou falando mal de vocês, eu tenho um apreço muito grande por vários amigos que são umbandistas, tá bom? Eu só estou dizendo para vocês que é como nós pensamos, que quando eu era da Umbanda, que eu já fui umbandista, eu recebia vários espíritos. E com o tempo você vai gostando desses espíritos, então fica difícil de você não trabalhar mais com eles. Fica complicado você não poder trabalhar mais com eles. Porque não adianta você falar que tem um espírito só por falar que tem, mas você tem um dever, você tem uma obrigação de cuidar desses espíritos. E daí? Você consegue cuidar de todas essas entidades? Entendeu? Ainda mais na Quimbanda, que exige pelo menos um coche por ano. Você consegue manter tudo isso, né? Mas talvez você fale, é um animal barato, né? Ou as oferendas anuais
são baratas, então não tem problema de você ter esse tanto de espírito. Mas você precisa coordenar, equilibrar então essa questão aí da sua vida. Por quê? Como a gente recebe pessoas de outras vertentes, de outras casas, e às vezes as pessoas chegam aqui com 10 Exus, né? Então o que eu faço? Você não precisa despachar todos esses Exus. O que nós podemos fazer? Nós podemos consultar, né, e saber quais desses 10 Exus é o que mais vai fazer presente na sua vida. O restante a gente pode dar uma oferenda de vez em quando, cuidar deles, isso é o seu critério. Agora, se você disser assim, não, eu quero ficar só com 4, com 5 desses que eu trouxe, e eu vou relembrar de vez em quando, dar algum presente, tranquilo. Então, existem várias formas de você resolver essa questão das suas entidades. Eu hoje trabalho com o seu Zé Pilintra, que é a entidade que mais vem, né? Então, eu poderia dizer assim, que meu Exu de trabalho mesmo, de consulta, que mais vem, que mais faz presente, é o Zé Pilintra, tá bom? Eu recebo outras entidades que de vez em quando vêm, que não é direto igual ao Zé Pilintra, que é o seu Tranca-Rua, o Tatá Caveira, tá? E a Pombogira, Rainha das Rainhas, tá? Então, são essas entidades que eu recebo. Então, vocês veem que eu trabalho com 4 entidades, né? Digamos assim, com 4 entidades que são hábitos delas incorporarem, né? Mas dentre esses 4, eu tenho então um que vem mais, que é o Zé Pilintra, né? Tanto é que a nossa casa, a nossa ordem, ela herdou o nome que o próprio Zé Pilintra deu para nós, que é a casa de Quimbanda Luciferiana Príncipe Negro. Então, quem sugeriu esse nome, quem deu esse nome para nossa casa foi o Zé Pilintra, né? Então, Quimbanda Luciferiana Príncipe Negro foi dado pelo próprio Zé Pilintra para nossa casa. Então, vocês vão observar aí que realmente essa casa tem uma influência muito grande do Zé Pilintra. Apesar de eu ter o Tranca-Ruas, apesar de eu ter a Rainha das Rainhas, apesar de eu ter o Tatá Caveira, entendeu? Mas é a entidade que mais vem. Então é isso que eu estou dizendo para você. Que vai ter uma entidade que ela vai querer vir mais do que as outras. Então é essa que você vai trabalhar com elas, tá bom? Então não existe aí, tipo, uma regra geral para isso tudo. Não, você tem que ter isso tal. Não, isso vai da consciência, é conversado, é consultado, tá bom? Para você chegar a uma conclusão de quantas entidades você vai trabalhar. Bom, eu fico satisfeito, pessoal, com o Zé Pilintra. De vez em quando tem a Rainha das Rainhas que vem, né? Ela demora aí de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses para vir. O Tranca-Rua vem mais do que a Rainha. E o Tatá Caveira, ele se empata um pouco com o Tranca-Rua, tá? Mas a entidade que mais está presente é seu Zé Pilintra, né? Então os trabalhos que a gente faz, ele está sempre envolvido, né? Porque é a entidade, né, que eu mais trabalho. Então, como as pessoas estão vindo de outras vertentes e elas estão encontrando essa questão, essa dificuldade de saber como que elas vão resolver ao vir para a nossa casa. Agora, tem algumas entidades, eu vou ser bem claro para vocês, tem algumas entidades que elas não vão conseguir emigrar para a Quimbanda Luciferiana. Essas entidades, sim, elas são então despachadas, né, no sentido educativo da palavra, né? Despachar é uma coisa muito, muito forte, né? Mas como que é esse despacho? É você chamar a entidade, você dar um presente para essa entidade, entendeu? Agradecer pela estadia, pelo tempo que essa entidade ficou com você. Então, algumas entidades, elas não vão se encaixar na egrégora luciferiana, então isso é normal. Eu tive, né, que deixar alguns espíritos que eu até gosto, né, deles, gosto até hoje, eu tenho um carinho muito grande por vários espíritos que eu já trabalhei quando eu vim ali da Umbanda. Eles não incorporam mais em mim, tá bom? Mas ficou aquele respeito, ficou aquele carinho por esses espíritos, então eles vão morar para sempre na minha memória e no meu coração. Então é isso que eu queria falar sobre a questão de quantos Exus, de quanta entidade, né, que você precisa
Quando eu iniciei, pessoal, eu tinha apenas um casal. Eu trabalhava com a Rainha das Rainhas e com o seu Tranca-Rua. Tá? Eu trabalhava só com um casal. Então, para você que não tem muitas entidades aí, se você puder trabalhar com 3 ou 5, entendeu? Fica mais fácil para você, você vai cuidar, ou melhor, você vai poder cuidar melhor dessas entidades. Porque, gente, não adianta, você vai ter que gastar, você vai ter que botar a mão no bolso para poder cuidar dessas entidades. É igual na questão de assentamentos, tá? Quem tem assentamentos que abandona, tem gente que deixa o assentamento e some. As pessoas não procuram saber sobre o seu assentamento. Ah, eu fiz assentamento, tá? Ficou aonde? Ficou lá no terreiro, tá? Aí você não paga mensalidade, você não pergunta como que está esse Exu, você assentou e sumiu, entendeu? Então, é complicado, entendeu? Se você vai ter um assentamento, você tem que botar na cabeça que você tem responsabilidades com esse assentamento, tá? Eu não me importo se as pessoas fazerem assentamentos e deixar aqui no terreiro. Eu vou cuidar com o maior prazer desses assentamentos, desde que você seja um mensalista, tá bom? Eu vou cuidar desse Exu para você. Caso você abandona aí o seu assentamento aqui no terreiro, eu vou conversar com essa entidade, fazer uma oferenda e vou então levar no seu domínio e vou deixar lá o seu assentamento, porque você abandonou e não tem como eu cuidar de tantos assentamentos assim, tá bom? E eu quero aqui puxar uma deixa para falar sobre a questão das mensalidades, que as pessoas perguntam assim: ah, mas por que mensalidades? Pessoal, temos água para pagar, energia para pagar, nós temos velas para comprar toda semana, nós gastamos velas de 7 dias, velas palitos, nós gastamos com ervas, nós gastamos com banhos. Lembrando que a maioria dos banhos que nós fazemos são gratuitos, viu? A pessoa, quem quiser vir aqui tomar os banhos, né? Tem uns banhos aí no quintal para as pessoas tomarem o seu banho, e tem aqueles banhos especiais que tem uma taxa, porque são ervas especiais, são ervas que a gente compra e tem esse valor. Então as mensalidades, mesmo que seja R$50, gente, é um valor simbólico, porque não adianta, gente. A gente que está na frente dos trabalhos, eu acabo metendo a mão no bolso e completando aquilo que o pessoal não faz. Então, essa questão de falar assim, ah, que eu tenho direito porque eu paguei R$50. Bom, você pagou R$50, mas com o preço das coisas que estão em R$50, não é suficiente para pagar tudo isso que as pessoas imaginam, não, tá? Então, assim, fora disso que tem o meu tempo, né, eu tenho que dividir entre o meu trabalho, né, normal e o meu trabalho como mestre, naquela correria toda e tal, para poder manter tudo isso aqui. Então, assim, gente, a mensalidade é para isso, porque nada cai do céu. As velas não caem do céu, tá? O desinfetante para lavar o banheiro não cai do céu. Os produtos de limpeza, né, não cai do céu. Água, energia, essas coisas, gente, não cai do céu. Isso, ó, vai dinheiro, tá bom? Então, na Quimbanda Luciferiana, nós tentamos sermos o mais justo possível com as pessoas, tá? Com o valor de mensalidade. Tanto é que para permanecer no nosso grupo de WhatsApp de estudo, você precisa sim contribuir com a quantidade de R$50. Aí você fala assim, ah, vou ficar alguns meses sem pagar, eu posso permanecer no grupo? Sim, você pode permanecer, mas você não pode ficar me exigindo muita coisa, tá, gente? Não pode ficar me exigindo muita coisa, tá? Eu preciso dedicar as pessoas que são mensalistas. Então os mensalistas têm prioridade na minha lista, né, de atendimento. Isso é normal. Eu não vou deixar de atender alguém que paga mensalidade de alguém que não paga mensalidade. Isso aí é muito mais do que manifesto. Agora vejamos bem, você está desempregado, está numa situação complicada financeira e você deseja ajudar a casa. Se você mora perto, né, você pode vir então de vez em quando para o terreiro. Você pode aí fazer uma limpeza, você pode aí cuidar do terreiro, zelar do terreiro, não tem problema. Aí eu quero abrir aqui uma aspa. Então quem paga mensalidade, mesmo morando perto do terreiro, não precisa ir fazer uma coisa do terreiro,
Precisa sim, gente, é uma comunidade. Pagando mensalidade ou não, você precisa estar aqui no terreiro cumprindo com seus deveres, né? Tem chão para limpar, tem vasilhas para lavar, tem despachos, né, de oferendas para fazer, né? Então a gente tem aí uma rotatividade de trabalhos muito grande. Eu sempre preciso de ajuda, de alguém do meu lado para me ajudar, porque a gente não faz nada sozinho. Então assim, é para isso que é a sua mensalidade, viu, gente? E não é muito. A mensalidade é uma ajuda que você dá para casa, mas eu gasto muito mais do que as mensalidades que entram, né? Eu gasto muito mais do que vocês imaginam, tá? Para manter tudo isso aqui funcionando, a gente gasta muito mais. Eu quero só responder mais outra pergunta. Um rapaz perguntou se para entrar na quimbanda luciferiana precisa raspar, adochar, catular, igual o candomblé. Não, gente, não é preciso raspar, catular, adochar na quimbanda luciferiana. Aqui a nossa iniciação na quimbanda é feita com seu assentamento. Só se é um quimbandeiro luciferiano da nossa linhagem, se você iniciar, e na iniciação já vem o seu assentamento. Então vai ser ali a ligação física, né, também com a sua entidade, tá? Então você vai ter o assentamento. Quando você tem um assentamento na quimbanda luciferiana, então você já é um iniciado. Então a contagem do tempo, o ingresso realmente para a quimbanda luciferiana, o selo, o sinal é o seu assentamento, tá? Então se você não tem assentamento, você é um aspirante a ser discípulo da quimbanda luciferiana. Mas você pode tornar isso oficial tendo então o seu assentamento, tá bom? São coisas que eu acho interessante explicar para você entender como que nós pensamos e como que nós agimos, tá? Existem outras perguntas que as pessoas me fizeram que eu vou responder depois, para o vídeo não ficar muito longo. Então tem outros vídeos aí de temas que eu tenho que abordar também no canal. E no demais eu fico muito feliz pelo acréscimo de número de inscritos, para você que está curtindo, para você que gosta dos meus assuntos, dos meus temas. Vai o meu abraço apertado para você. Muito obrigado, né, pela sua companhia. Muito obrigado pela licença que você me concede de entrar em sua casa,